Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Minhas queridas anteninhas do canal Antena Gospel. Hoje vamos acompanhar a ex-cantora gospel Daiane Damasceno falando sobre Heloísa Rosa e seu marido. Deixo as conclusões para vocês, anteninhas. Marcus Grubert, marido da cantora gospel de muito sucesso Heloísa Rosa. No mês passado, ele foi preso nos Estados Unidos acusado de ter abusado de uma menina de 6 anos. Pois esse caso, lembrando, envolve 2 famílias brasileiras que moram fora do país. E o que tem de novo nessa história? Porque a gente mostrou esse caso com exclusividade por aqui e agora tem mais um capítulo dessa história. Depois dessa denúncia feita nos Estados Unidos, outra mulher, aqui no Brasil, procurou a polícia para denunciá-lo também por abuso sexual. Ela disse ter sido 14 anos atrás. Na época, a vítima foi convidada pela cantora Heloísa Rosa para trabalhar como assessora. Vamos ver o que ela contou com exclusividade para a repórter Patrícia Fazan e já a gente conversa mais. Pode rodar. O Marcos me ofereceu de levar um vinho para eu experimentar onde eu estava. Eu recebi ele como eu receberia meu pai e minha mãe. O próprio serviu o vinho, ele não quis que eu colocasse. E eu não tomei nem um copo inteiro. Com meio copo que eu tomei, eu apaguei. E eu tive 3 despertares que eu lembro dele, né, consumindo o seu ato. E eu tinha uma viagem no dia seguinte com a Heloísa para ser cumprida, uma agenda. E eu fui com ela. Chegando lá nesse evento, o pastor me viu um pouco desnorteada, viu que eu não estava bem, e me perguntou: Josi, aconteceu alguma coisa com você? E eu chorei muito, e ele falou assim: o Marcos fez alguma coisa com você? Ele citou assim o nome dele. E nessa hora eu desabei e contei para ele o que eu havia ocorrido na noite anterior. E ele falou imediatamente, temos que contar isso para a Heloísa. Depois que eu contei para ela, a primeira pergunta que ela fez para mim foi se ela não corria o risco de pegar AIDS. Esse foi. Ou seja, ela não se preocupou com você, com o caso, ela se preocupou com ela. E quando fomos embora, né, desse evento que a gente estava, dentro do avião, ela pegou na minha mão, falou: Josi, eu estou com você. O Marcos vai ter que pagar pelo que ele fez. Depois que a gente chegou em Curitiba, ela pediu uma amiga dela, uma membro da igreja, para me levar um ginecologista, um médico particular. E o médico foi bem claro falando, né, que ele tinha me machucado muito. Eu estava desnorteada, eu estava desesperada com aquilo tudo que estava acontecendo e eu não sabia o que fazer. E em momento nenhum, ninguém falou: vamos à delegacia, vamos denunciar. Eles queriam, hoje vendo, abafar o caso mesmo. Eu simplesmente fui despachada para minha casa, para minha cidade, pronto. E ali eu fiquei, e eu que me vire com todas as consequências. Minha vida era igreja, meu sonho ainda era casar virgem, ter o meu esposo. E infelizmente foi rompido dessa forma, né? Esse trauma. E depois disso foi muito difícil a minha vida até hoje, assim, ainda tenho muitos medos e traumas por conta disso. Gente, eu sei que eu estou ausente das redes sociais, mas uma live que eu assisti hoje pela manhã me fez estar aqui agora gravando esse vídeo. A live do pastor Anderson Silva tratando o caso Marcus Grubert, que é o esposo da cantora gospel Heloísa Rosa, que foi preso nos Estados Unidos acusado de abuso contra uma criança de 5 anos de idade. As crianças eram muito amigas, né? As crianças eram muito próximas. Numa ocasião, ela acabou insistindo muito, dizendo que a criança dela estava muito sozinha, que gostava muito de estar com a minha filha. Naquela noite, eu achei que não teria problema. Quando eu cheguei, eu percebi que ela estava bem tensa, nervosa, mas não achei que pudesse ser... Ela quem estava nervosa? Tava um pouco... A Heloísa Rosa. Sim, ela estava um pouco tensa, nervosa, pediu se eu queria entrar, eu disse que não. E dali nós fomos embora. E o que exatamente sua filha falou a hora que ela encontrou com você e com seu marido? Ela relatou para mim que algo de estranho havia acontecido, mas eu não posso falar detalhes porque o caso ainda segue em segredo de justiça, né? Como você se sentiu quando soube o que aconteceu com a sua filha, ainda com uma amiga evangélica, uma das maiores referências da música gospel no Brasil e no mundo? Eu confesso a você que nesse primeiro instante, eu me senti acolhida por ela. Porque quando nós nos encontramos no dia seguinte para falar o que havia acontecido, eu fui questioná-la, e ela prontamente olhou para mim e disse: amiga, eu sei o que aconteceu. Ela me contou algumas coisas que também seguem em segredo, e ela prontamente disse que estaria comigo nesse processo de acusação. 35 dias depois, quando ela foi chamada para fazer o depoimento na polícia, realmente, que era onde ia ter aquele valor, né? Ela não apareceu no depoimento e acabou rompendo comigo, não tendo mais contato comigo, né? Heloísa Rosa. Meu Deus, que tristeza.
O silêncio da Heloísa Rosa é ensurdecedor. O silêncio dos líderes religiosos que sabiam da índole desse monstro é ensurdecedor. Porque ele já havia feito uma vítima em 2010, lá na Igreja Alcance, a igreja do pastor Luciano Subirá, o pastor conhecidíssimo também. E eles sabiam de tudo, gente. Eles sabiam de tudo. A esposa sabia de tudo e ninguém parou esse monstro. Como é que pode? Eles se protegem. Como diz o pastor Anderson, né? É o lobby gospel que conta, é a reputação. Sempre a mesma história. A história se repete. Eles se preocupam com a reputação, com o nome da igreja, com o nome da cantora e as vítimas. E as vítimas? Quem se importa com elas? E todo mundo em silêncio. O que importa é o nome, é o título. É a fama que pode ser deteriorada caso descubram que existem esses cadáveres debaixo do ministério, escondidos. Mas graças a Deus existem ainda os corajosos que trazem à tona, que são tidos como feridos, machucados, frustrados. Eu já cansei de ouvir isso, mas estou acostumada já. Você não conseguiu o que você queria no meio gospel, por isso que você fala dessas coisas, porque você vive falando dos acontecimentos do meio gospel, né, dos pecados, né, da sujeira. Se você soubesse do que Jesus me libertou, você jamais veria isso. Foi eu que saí correndo, meu querido, porque Jesus abriu os meus olhos, eu não sou ferida, eu sou desperta, é bem diferente, muito diferente. Eu louvo ao Senhor, não tenho um pingo de arrependimento por ter deixado tudo para trás. E por que você continua falando? Porque nada mais do que justo, não é? Se Jesus me libertou de tal coisa, nada mais do que justo de eu tentar, pelo menos, com esse espaço aqui que eu tenho, alertar as pessoas. E graças a Deus há resultados, porque ovelhas entendem e bodes reclamam. Normal, nada de novo debaixo do sol, né? Vamos lá. Cantora Heloísa Rosa, né, sabia do seu maridíssimo, do seu monstro, o monstro que ela casou, sabia que ele tinha essa índole, tem essa índole maligna. E lá em 2010 ele dopou a assessora da Heloísa Rosa, de 25 anos de idade, colocou lá uma substância na bebida dela, dopou e se aproveitou dela. Até dilacerar, tá? Os detalhes eu não vou contar aqui porque é pesado, é forte. Você vai lá no perfil do pastor Anderson, vou deixar o link aqui, inclusive, se você quiser assistir a live, assista a live do começo ao fim, porque ele fala coisas preciosíssimas. E você, que é aquele crente, deixa disso, isso aqui... por favor, se permita ouvir pelo menos, tá? Porque tem gente que acha que isso aqui é fofoca. O caso é sério, se não se trata só de pecado, é crime, e crime tem que ser levado para a justiça. Graças a Deus já está na justiça. E a justiça da América não é do Brasil não, viu? Graças a Deus. A justiça lá funciona. Que ele pegue prisão perpétua, que se tiver que se arrependa na cadeia. Na cadeia. É o lugar dele. Mofando lá. Arrependido, para que ele possa entrar no reino de Deus. Tô até gaguejando aqui, gente. Desculpa, é que esse tipo de caso, olha... Meu Deus. Meu Deus. Então, que eu chorei na live do pastor. Você sempre chora, você sempre fala que você chora. Eu choro mesmo. Eu choro mesmo, porque só quem viveu isso, viu de perto, viu essas atrocidades que acontecem dentro de um templo, de igrejas grandes, não é só igrejas grandes não, tá? Tem igrejinha também que, pelo amor de Deus, tá igual cabaré, né? Igreja grande, igreja pequena, é só ladeira abaixo. Não é na sua totalidade, não estou generalizando. Não venha distorcer o que eu estou dizendo, tá? Mas só quem vive de perto sabe o quanto é real e o quanto é comum acontecer. E o que eles fazem? Abafam. Tudo pela preservação da placa da igreja. Isso vai gerar escândalo, vai afastar os membros, tem gente que não vai querer saber de Deus, é a mesma historinha. E nisso, crimes são escondidos, vítimas são silenciadas e a sujeira posta para debaixo do tapete e todo mundo faz cara de paisagem e finge que está tudo bem. Nada está bem. Ai dos pastores, diz a Bíblia. Ai dos pastores. Vai chegar o dia da prestação de contas. E esses que passam panos, passapanistas, vocês também vão ser tidos como culpados, tá? O pastor Luciano Subirá em silêncio, não se pronunciou até agora, tá processando o Anderson Silva, querendo calar o Anderson Silva, tá? Olha que tristeza, gente. Fazer o que é correto ninguém quer fazer. Ele não quer ir atrás das vítimas. Ele quer preservar o nome dele, o ministério dele, a empresa dele, não é? Cansada de tudo isso, cansada. Se eu sendo podre, pecadora, me canso, imagine Deus. Eu acho que a taça da ira de Deus realmente está muito breve a ser derramada. Que paciência Deus tem, por isso que Ele é Deus e eu não sou. Que paciência Deus tem com a humanidade, com o ser humano podre, sabe? E com aqueles que batem no peito e dizem, eu sou uma serva do Senhor, aleluia. Eu canto, busco... como é que é as músicas? Nem lembro mais. Eu ia cantar um trechinho aqui da música da Heloísa Rosa, mas não vou cantar. Não é ironia, tá, gente? Eu não tô... Tá, eu tô um pouco irônica, tô tentando conter a minha indignação, que tá assim, pulsando.
vou ser bem sincera. Inclusive a Heloísa Rosa, nós fomos da mesma gravadora durante um tempo. Conversamos, batemos papo, né? Dormimos no mesmo quarto, tivemos ali um breve contato, mas sempre foi uma moça pacata, tranquila. Olha só como esse excesso de mansidão muitas vezes não é bom, né? Não estou dizendo que é errado ser manso, só que tem horas para fazer o que é certo, o que é justo, você tem que ser enérgico. E ela não foi para preservar o seu ministério. Desativou comentários do Instagram, do YouTube, não se pronuncia, lança músicas como se nada tivesse acontecido, cantando nas igrejas. Não foi depor contra o seu esposo, fugiu. Estava em agenda no Brasil, gente. Ela não quis depor contra o maridinho dela. Olha só, gente. É uma proteção, todos eles se protegem. Todos eles se protegem. É muito triste isso. E eles acham, a sua inocência, que Deus não está se importando, que eles vão conseguir passar assim, como se nada tivesse acontecido, impunes. Não vão, simplesmente não vão. A cantora gospel, adoradora, Heloísa Rosa, poderia ter impedido tudo isso se lá em 2010 ela tivesse se divorciado desse homem. E talvez, né, no intuito da liderança, não sei, aqui é uma suposição, tá? De fazer com que a pessoa fique casada a qualquer custo, essa religiosidade exacerbada, interpretando o texto bíblico de forma errônea, faz com que mulheres permaneçam casadas com criminosos, que mulheres permaneçam casadas com agressores, com assassinos, todo tipo de... e vice-versa, tá? Não é só mulher, não. O homem também vive o inferno com certas Jezabéis aí da vida. Se eles não tivessem se omitido, tivessem denunciado para a justiça esse monstro, eles teriam evitado com que essa menina tivesse sido Abu agora em 2023. Meu Deus! Olha, foi um mix de sentimentos. Ao ouvir o pastor Anderson falar, um mix de sensações, de revolta, de tristeza. Eu até comentei com meu esposo. Eu falei, Felipe, desanimador. É desanimador. Eu sei que existem os pastores sérios. Eu sei que a igreja invisível de Cristo é real, sabe? Tanto daqueles que são pequeninos de Jesus, quanto os maiorais, né, que tem nome, ou talvez não tenha, não interessa. A igreja de Jesus existe, mas humanamente falando, a gente olha diante desse cenário caótico, não só no Brasil, é no mundo inteiro, é desanimador. Você para, olha e pensa, fala, para onde eu vou? Quem que eu acredito? Será que vai se salvar alguém? Parece que não vai salvar ninguém, tá todo mundo vendido no mercado, no sistema, vendido, preocupado com a sua carreira, com a sua fama, com o seu título, preocupado com isso, que é palha, que vai se desfazer. Então, assim, cansa mesmo, cansa. Mas olha, como humana que sou, eu fiquei desanimada. É óbvio que isso não abala a minha fé. Esse tipo de acontecimento não deve ser desculpa para que nós nos afastemos do Senhor. Não use isso, jamais, para se afastar de Jesus. Se alguém se utilizar dos escândalos que há no meio cristão, na igreja evangélica, para dizer eu não vou servir a Deus, esse alguém nunca conheceu a Deus. Esse alguém simplesmente ama demais os seus pecados e quer se agarrar em alguma desculpa, em alguma coisa para dizer, olha, eu não sirvo a Deus por questão disso, porque o pastor não presta, porque... Não interessa, você é culpado. E vamos ficar em alerta, né? Você que é pai, você que é mãe, não me interessa, pode vir de asinha voando, dizendo que é enviado do Senhor, que é o querubim, sei lá das quantas. Não acredite, ao ponto de entregar o seu filho, a sua filha nas mãos desta, na casa, assim, sabe? E sem preocupação nenhuma. Olha aí o exemplo, caso da Heloísa Rosa, cantora gospel, né? Conhecidíssima, as músicas dela, conhecidíssimas, e daí? E daí? A criança foi, infelizmente, molesta por esse monstro, marido da Heloísa, com a conivência dela, com o silêncio dela. E todos eles agora em silêncio ainda. São rápidos em processar, né? Estão processando o pastor Anderson Silva. Vão lá no perfil do pastor Anderson. Assistam a live do começo ao fim. Isso é uma aula, é uma lição. E se você ainda acha que isso é fofoca, você não entendeu nada do evangelho, você não entendeu nada. Você não entendeu que você tem que amar tudo que Deus ama e odiar tudo que Deus odeia. Para de mimimi. Para de ser fraco, frouxo, frouxa, que não tem coragem de entrar dentro desses assuntos. Só que é a parte boa, né? A igreja tudo é lindo, todas as pessoas são ungidas. Aleluia. Não são. Tem falsos no meio da igreja. Tem gente infiltrada, tem criminoso. Tem a rede de esgoto de televisão. E eles estão denunciando, anunciando essa tragédia, sendo que eram os pastores que deveriam estar falando sobre isso, alertando seus membros. Lamentável. O silêncio é ensurdecedor. Ensurdecedor. Que você não seja essa pessoa também muda.
que não consegue lutar pelo que é certo, que acha que é errado quem se levanta para denunciar, como o pastor Anderson Silva, profeta do caos. Que ótimo, que Deus levante mais profetas do caos, mais e mais e mais e mais, para denunciar os pecados, os crimes desses homens de terno e gravata. Um modo simbólico de dizer, muitos deles nem estão mais, porque hoje a modinha é calça a vácuo, né? A roupinha mais moderninha, né? Você não pode parecer que você é pastor, né? Em certas igrejas aí da parede preta. Opa, minha parede é preta, não, é azul escura. Aí vamos brincar um pouco para suavizar, né? O tema já é tão pesado. Então, assim, não acredite em qualquer um, não acredite, fica ligado, fica esperto, cuide dos seus filhos, e eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Que todos se arrependam, esses pastores omissos, covardes se arrependam. Heloísa Rosa se arrependa pelo silêncio dela. Eu vi um trecho de uma pregação dela dizendo que a mulher tem que ser mansa. Mansa, vamos ser mansos. Olha a sua mansidão exagerada, colocada na hora errada, o que trouxe? Que Deus console o coração dessa mãe, restaure a vida dessa criança, essa moça que também foi Abu em 2010, que aquelas que estão escondidas apareçam, que haja justiça. É o que nós clamamos, justiça, Senhor, faça justiça da parte do nosso Deus, que eu sei que virá. Gente, ontem pela manhã, quando eu gravei esse vídeo, a Igreja Alcance de Curitiba do pastor Luciano Subirá, onde a cantora Heloísa Rosa e seu marido eram membros, eles ainda não haviam se pronunciado, e quando foi à noite eles soltaram uma nota de esclarecimento no Instagram, o que para mim foi um tiro no próprio pé, tá? Essa nota só veio a confirmar o que eu imaginava, e em breve eu vou falar sobre o assunto. Então até a próxima, Deus abençoe vocês e tchau, tchau.